Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal. Eu sou a professora Andréa Mendes e aqui é um espaço que nós temos para conversar sobre ciências humanas, cultura e temas importantes da atualidade. E hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre o Novembro Negro, pensar em estratégias, em formas, em maneiras da gente estar abordando isso dentro das nossas salas de aula. Eu então convido vocês a se inscreverem no canal, se gostarem desse vídeo, deixarem um like, compartilharem e também, claro, colocar as notificações, lá no sininho para poder me acompanhar nos próximos vídeos, tá bom? Há muito tempo nós sabemos que a história do Brasil, ela vem sendo construída a partir do ponto de vista da elite. E essa construção dessa narrativa vem colocando atores que são essenciais na compreensão da realidade brasileira como elementos subalternos, submissos e muitas das vezes invisibilizados. A nossa preocupação tem sido, então, que durante os últimos anos há um aumento na violência contra as pessoas, contra as manifestações culturais de origem africana e afro-brasileira. E por que então que nos últimos anos cresceu tanto? Os relatos de racismo, os relatos de preconceito e também de intolerância religiosa. Dá para pensar um pouco, Entender o que estava acontecendo e compreender que a nossa sociedade ela foi exposta a muitas narrativas nos últimos anos que inviabilizaram então a compreensão que é necessário um respeito a toda a diversidade. E esse respeito à diversidade, ele está na Constituinte, está na Carta Federal de 1988, porém, na prática, ele ainda não é totalmente aplicado. Por isso que nesse estado atual que nós estamos, é fundamental a criação e permanência de políticas públicas sociais que possam, então, fazer o combate ao racismo, o combate ao preconceito e, essencialmente, a criminalização de todas estas manifestações odiosas, inclusive da intolerância religiosa às religiões de matriz africana ou afro-indígena, que a gente sabe que há também essa conexão. O mês de novembro, então, ele é um mês essencial para os professores pensarem em maneiras, estratégias e sequências didáticas que possam ajudá-los a discutir essas temáticas que são tão importantes dentro das nossas escolas, dentro das nossas realidades enquanto educadores. Nós sabemos da existência de várias leis que nos exigem o ensino, tanto de história africana, quanto de cultura, quanto de história indígena, inclusive cultura indígena. Mas muitas são as instituições, as redes que não dão a devida atenção a essa legislação. E por mais que esteja preconizado na Carta Federal de 88, muitos desses atores sociais acabam tendo seus direitos negados e tendo as suas liberdades ameaçadas ou realmente feridas. Nesse mês de novembro, então, temos uma data particularmente importante, que é o 20 de novembro. É o dia reservado no calendário nacional para a consciência negra. E essa consciência negra, ela não é uma conscientização só para os povos negros, só para os grupos negros. Na verdade, é uma consciência coletiva e que exige que todos os brasileiros e todas as brasileiras, independente das suas esferas de atuação, independente dos lugares que ocupam na sociedade, se conscientizem sobre a relevância da gente estar se colocando diante deste cenário como antirracista, como pessoas que respeitamos a diversidade religiosa daqueles que se apresentam também, como pessoas que compreendemos o relativismo cultural das diversas práticas que são desenvolvidas em diferentes grupos étnicos e também, acima de tudo, como cidadãos, que quando reconhecemos o nosso direito, também reconhecemos o direito do outro, de existir, de agir, de se expressar. Então, o dia 20 de novembro é um dia que tem que ser pensado para a escola também.
Porque se não for a escola que leve essa discussão, reflexão, a mudança ela não se processará tão rápido na sociedade. Então é essencial que os educadores pensem em como podem mobilizar os seus conhecimentos, os seus saberes, junto com os saberes, vivências e experiências dos estudantes, para que seja possível, então, ter um momento de grande discussão sobre que práticas nós podemos estar implementando, né, em nossa realidade escolar e que outras nós devemos eliminá-las, certo? Especialmente, né, as práticas de racismo e de intolerância religiosa. 20 de novembro, então, ele se caracteriza como um momento para a gente pensar naqueles outros que vieram muito antes de todos nós, né? Que vieram no que nós chamamos de diáspora negra, trazidos, arrancados do seu continente, né, original, das suas terras originais e espalhados, né, aqui nesse nosso território. O Brasil foi o país que mais recebeu os negros vindos dessa diáspora. E não é à toa que no Brasil a desigualdade social e econômica esteja inscrita nestas faixas da população. Quando nós observamos os índices de violência, os índices de desigualdade social e econômica, de analfabetismo, de femicídio, de encarceramento, são homens, mulheres, crianças, adultos, negros e negras que fazem parte do maior grupo. Então, o que é que aconteceu? O que é que houve? A gente vem de um passado de escravização, a gente vem depois de leis que foram abolindo a escravidão de forma gradativa, porém sem garantias de direitos, sem a inserção desses sujeitos na sociedade, né, desde 1888. Então, 100 anos antes da Constituição Federal, e hoje, em 2022, nós continuamos vendo esses grupos, essa faixa da população brasileira sem os seus direitos garantidos e com os seus direitos violados. Então, trabalhar a temática da consciência negra é obrigação de todos os educadores, está na lei. Nós temos a Lei 6.645 de 2008, que inclusive traz a necessidade da gente trabalhar com uma percepção também sobre os povos indígenas, né? Trazer esses dois grupos que formam, então, muitas sociedades tradicionais em nosso território. Mas qual é o educador? Qual é a educadora? Qual é a rede de ensino que se preocupou em colocar esse dia não só no calendário anual, mas na agenda para discutir, para refletir, para pensar em estratégias, para pensar em práticas que possam ser mobilizadoras, transformadoras e que isso tudo seja feito através de uma reflexão profunda sobre que sociedade somos e que sociedade queremos ser. Então eu deixo aqui não só essa minha reflexão sobre o papel, desculpem, no dia 20 de novembro, mas também um apelo para que se perceba a urgência dos professores, das professoras, dos educadores, educadoras das redes de ensino, dos gestores, pensarem que não é mais possível a gente não cumprir a Lei 6.645/2008. Não é mais possível a gente ver os nossos estudantes sendo violados em seus direitos, sofrendo práticas racistas, discriminatórias ou de intolerância religiosa, às vezes dentro dos muros da escola, e a gente não se posicionar, não parar para refletir sobre isso. Então, o meu pedido é que esse novembro negro seja um novembro de novas leituras para os professores
E aqui eu sugiro Djamila Ribeiro, Silvio Almeida, Cid Nogueira e outros tantos autores negros que pensam a sua própria cultura. E no Rio Grande do Norte eu quero também citar para vocês uma autora que é importante, que reflete todos os dias sobre a questão da identidade, seja ela negra ou indígena, que é a professora da rede municipal de Natal, chamada Ana Paula Campos. Uma pesquisadora orgânica, uma escritora que realmente traz, sabe, o olhar sobre a nossa realidade aqui do Rio Grande do Norte e além. E que é, então, a minha dica também de leitura para vocês nesse Novembro Negro. Então, um forte abraço. Espero que essa nossa conversa tenha suscitado em você novas ideias e em breve apresento o que pensamos para os meus alunos. Até logo, tchau!